Nas colinas de Minas Gerais, Barbacena guarda uma história que o Brasil tentou esquecer. No coração da cidade, o Hospital Colônia foi fundado em 1903, prometendo tratamento e esperança. Mas essa promessa logo se perdeu. O hospital virou um depósito de pessoas, onde a dignidade foi esquecida e a morte virou rotina. Barbacena ficou conhecida como a Cidade dos Loucos, um título pesado demais para se carregar. O hospital, planejado para ser um modelo, rapidamente se tornou superlotado e sem recursos. O governo via Barbacena como solução fácil para os indesejados da sociedade. Pessoas de todo o Brasil eram enviadas para lá. Não só doentes mentais, mas qualquer um que não se encaixasse. A estrutura, feita para centenas, abrigava milhares. O tratamento individualizado desapareceu. Restou o abandono. O Hospital Colônia deixou de ser hospital e virou campo de esquecimento. Famílias entregavam seus entes, muitas vezes sem saber o destino cruel que os aguardava. Por trás dos muros altos, a tragédia se desenrolava em silêncio. A história do Hospital Colônia é um alerta sombrio sobre o poder devastador da indiferença. Quem eram os internados de Barbacena? A resposta é chocante. Inicialmente, eram pessoas com transtornos mentais, mas logo qualquer um considerado incômodo era enviado para lá. Alcoólatras, epiléticos, homossexuais, prostitutas, vítimas de violência, opositores políticos, crianças rejeitadas. Bastava um laudo, muitas vezes falso, para perder a liberdade. Pessoas sãs eram internadas por motivos banais: timidez, tristeza, pobreza. 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de doença mental. Eram vítimas de um sistema que preferia esconder problemas a enfrentá-los. A internação era quase sempre uma sentença de morte. O rótulo de louco apagava identidades e histórias. O Hospital Colônia virou ferramenta de limpeza social. Era mais fácil trancar pessoas do que criar políticas públicas. Cada internado era um testemunho da falha do Estado e da sociedade. Vidas viraram números. Histórias se perderam em uma tragédia silenciosa. A jornada para Barbacena era desumana. Pacientes eram transportados em vagões de carga, no chamado trem de doido. Amontoados, sem comida ou água, chegavam já destruídos. Na estação, perdiam nome e esperança, recebendo apenas um número. O hospital era um choque-pátios superlotados, pavilhões imundos, olhares vazios. Funcionários recorriam à violência para manter a ordem. A rotina era brutal, comida escassa, dias vazios, nenhum afeto. Não havia tratamento, só abandono. O trem de doido virou símbolo do caos e da exclusão. O Estado acreditava que, ao esconder essas pessoas, resolvia o problema. Mas os problemas só foram enterrados atrás dos muros do Colônia. O abandono era completo, materializando a política de exclusão. O Hospital Colônia era o fim da linha para milhares de vidas. Dentro do Hospital Colônia, sobreviver era um desafio diário. Superlotação era regra. Pavilhões para 200 abrigavam mais de 1000. Pacientes dormiam no chão, sem cobertores, morrendo de frio no inverno. Higiene não existia. Banheiros eram fossas abertas, o cheiro insuportável. Banhos eram raros coletivos e com água fria. Muitos andavam nus expostos à doença e à humilhação. Doenças como tuberculose e pneumonia se espalhavam sem controle. A fome era constante, comida rala, pouca, disputada. Alguns comiam ratos ou bebiam a própria urina para sobreviver. Desnutrição era visível, a fome enlouquecia ainda mais. Tratamentos eram tortura, eletrochoques sem anestesia, lobotomias, medicamentos para dopar. Não havia preocupação com cura, só controle. O hospital era um laboratório de horrores onde a ciência justificava a crueldade. O sofrimento era rotina, a esperança inexistente. O Hospital Colônia era o retrato da barbárie institucionalizada. O Hospital Colônia era um corredor para a morte. Mais de 60.000 pessoas morreram ali, muitas vezes sem registro digno. As causas oficiais mascaravam a negligência
colapso cardíaco, causa desconhecida. Corpos eram descartados, vendidos para faculdades de medicina ou jogados em valas comuns. O hospital lucrava com a morte, transformando tragédia em negócio. Ossadas eram limpas em ácido e vendidas, o que sobrava, enterrado sem nome. Famílias nunca souberam o destino dos seus. O cemitério do hospital é testemunho silencioso desse genocídio. A morte em Barbacena foi resultado de uma política de extermínio. O hospital era uma fábrica de mortos, financiada pelo Estado. O ciclo da barbárie se completava sob a fachada de saúde. Por décadas, o horror de Barbacena ficou escondido. Só a coragem de alguns trouxe a verdade à tona. O psiquiatra Franco Basaglia comparou o hospital a campos nazistas. O documentário Em Nome da Razão chocou o país. Mas foi Daniela Arbex, com o livro O Holocausto Brasileiro, quem revelou o genocídio em detalhes. Ela entrevistou sobreviventes, ex-funcionários, familiares e expôs o extermínio sistemático. O termo Holocausto foi essencial para mostrar a dimensão da tragédia. O livro e o documentário geraram um debate nacional sobre direitos humanos e reforma psiquiátrica. A denúncia expôs a cumplicidade do Estado e da sociedade. As provas eram irrefutáveis. Fotos, documentos, testemunhos. Daniela Arbex deu voz às vítimas e transformou estatísticas em histórias humanas. O Holocausto brasileiro virou símbolo de justiça e memória. Após as denúncias, o Hospital Colônia foi desativado. Sobreviventes foram transferidos para residências terapêuticas. Em 1996, parte do hospital virou o Museu da Loucura. O museu preserva a memória e educa sobre os erros do passado. Fotos, documentos e objetos dos pacientes contam histórias de sofrimento. O museu expõe a realidade de forma crua, convidando à reflexão. Os pavilhões abandonados atraem curiosos e caçadores de fantasmas. Relatos de vozes, vultos e sensações estranhas são comuns. A energia do lugar parece carregada pela dor de milhares de almas. Fantasmas ou não, o hospital guarda os ecos da tragédia. O Museu da Loucura é mais que atração, é monumento à dor. Lembra que a loucura maior estava no sistema, não nos pacientes. O passado clama por justiça e memória. Barbacena ainda carrega a cicatriz do Hospital Colônia. O título de Cidade dos Loucos marcou a cidade por décadas. Por muito tempo, o passado foi tabu, motivo de vergonha. O museu iniciou um processo de reconciliação e debate. Escolas visitam o local para aprender com os erros. Barbacena tenta transformar a dor em luta por dignidade. Mas o peso do passado ainda é sentido. A economia da cidade mudou, mas as lembranças persistem. Moradores antigos lembram do trem de doido, do silêncio cúmplice. A cicatriz é real, presente na memória coletiva. Barbacena busca novas identidades, mas a sombra do Colônia é longa. Essa sombra serve de alerta. O esquecimento é o primeiro passo para a repetição da barbárie. A história do Hospital Colônia não pode ser apagada. É símbolo da injustiça, do preconceito e da falha do Estado. O que aconteceu ali foi fruto de uma cultura de exclusão. O hospital mostra como a sociedade pode desumanizar o outro. Honrar a memória das vítimas é um dever. Lembrar do Holocausto brasileiro garante respeito aos direitos humanos. A reforma psiquiátrica é resposta direta aos horrores de Barbacena. A liberdade deve ser direito de todos. A lição de Barbacena alerta sobre os perigos do preconceito e da indiferença. Cada um deve ser guardião da memória e defensor da dignidade. Os sussurros do passado clamam por justiça. Contar essa história é garantir que nunca mais aconteça.